Salmos 71 e 72. O Salmo 71, ele provavelmente foi escrito por Davi na sua velhice. Davi, ele faz uma oração agradecendo a Deus por tudo que Deus fez na vida dele desde a sua infância. A história de Davi é uma história linda. A forma como Deus escolheu Davi, as experiências que ele teve na infância e as experiências que ele teve com Deus na sua fase adulta, e agora ele está agradecido a Deus. Ele diz: Senhor, desde a minha mocidade, verso de número 5, o Senhor é a minha esperança e o Senhor é a minha confiança, e não é de agora não, é desde a minha mocidade. O Senhor tem me sustentado desde o ventre. O Senhor é aquele que me tirou do ventre da minha mãe e cuidou de mim durante toda a minha vida. Então ele faz uma oração de gratidão. Então esse salmo tem um sentido vertical e também tem um sentido horizontal, porque ele demonstra aqui para o Senhor o desejo que ele tem no coração dele de continuar ensinando, contando as maravilhas do Senhor para a próxima geração. Ele diz então, no verso de número 18, estou velhos, cabelos brancos, e eu vou anunciar a tua força a esta geração e o teu poder à geração vindoura. Então, há uma importância muito grande sobre o legado espiritual. Deixar para os nossos filhos, para a próxima geração, um legado espiritual é um ato nobre. Quando Ezequias estava para morrer, o Senhor disse para ele: põe em ordem a sua casa. E durante o texto nós percebemos que Deus estava pedindo para ele cuidar e preparar a sua continuidade geracional. E Ezequias não fez isso, e o seu filho Manassés foi um dos piores reis que a nação de Israel teve. Então aqui o salmista está preocupado com a próxima geração e ele está mostrando o seu desejo de continuar ensinando e contando os feitos do Senhor para a próxima geração. Hoje percebemos, muitos pais estão omissos em não ensinar Deus para os seus filhos. E o livro de Juízes mostra que depois que Josué morreu, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Então, a tarefa da próxima geração é totalmente dos pais. O segredo do relacionamento com Deus da próxima geração é tarefa dos pais. Que nós possamos tirar tempo, ensinar, contar os feitos do Senhor, para que a próxima geração continue temendo ao Senhor. O Salmo 72 é uma oração, é um pedido a Deus sobre o próximo rei, que é Salomão, e o salmo dá a entender que é um salmo de Davi, porém escrito por Salomão. Verso 20 diz: findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Então, Davi aqui está pedindo a Deus que o sucessor do trono, o seu filho, que ele seja uma pessoa que viva os padrões das leis de Deus. Então ele começa a listar as qualidades de um líder que está direcionando um povo cheio da graça e da unção de Deus. Então ele coloca aqui que ele é justo, ele se preocupa com o povo e ele é sensível com os mais necessitados, e mostra também, versos 6 e 7, que esse rei, ele faz o povo prosperar, ele é justo e faz o povo prosperar. Quantos homens têm ocupado lideranças e governos, levando nações inteiras à ruína, não só uma ruína material, econômica, mas também uma ruína moral. E a nossa oração na nossa nação tem sido isso: Deus tenha misericórdia daqueles que presidem, daqueles que governam, e que eles não sejam agentes de destruição, nem econômica e nem moral. Que Deus
tenha misericórdia da nossa nação e que haja temor no coração desses governantes. Salmos 73 e 74. O Salmo 73 é um salmo maravilhoso porque nós nos identificamos muito com esse salmista. Asaf aqui, ele abre o coração para contar de um momento que ele teve de um conflito interior, quando ele começou a observar pessoas malignas, injustas, que prosperavam, que aparentemente eram prósperas, abençoadas, e parece que a vida às vezes é injusta. Pessoas tão boas, tão tementes a Deus, às vezes ficam enfermas, às vezes lutam com dificuldade financeira, e ele aqui está abrindo o coração e contando: olha, gente, aconteceu isso comigo. Eu um dia fiquei observando a prosperidade dos ímpios, e isso mexeu muito comigo, e até que, verso de número 17, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu fui para o templo, eu fui orar, eu fui adorar a Deus, e no templo eu tive uma resposta. Que ele mostra a importância de cultuarmos ao Senhor no templo, a importância de participarmos da adoração coletiva na casa de Deus. Ele diz: foi lá que eu tive uma resposta. O que ele entendeu ali? Verso de número 17, ele diz: eu entendi o fim dessas pessoas. Ou seja, primeiro, eu aprendi que a justiça de Deus não é imediata. Essas pessoas falham e a justiça de Deus não é imediata, mas ela é certa. Haverá um juízo para estas pessoas. Número 2, o que ele aprendeu? Verso de número 23, estou continuamente seguro pela mão de Deus. Ele me guia e ele me receberá em glória. Ele está aqui dizendo o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, que haverá um tribunal de Cristo e que haverá uma recompensa para os justos. E ele entende aqui que o Senhor é a nossa maior riqueza. Que outro bem eu tenho, senão o Senhor? Senhor, não há nada nessa terra que eu deseje mais que o Senhor. Então ele termina dizendo: para mim, eu aprendi que a melhor coisa é estar próximo de Deus e confiar no Senhor. Isso é melhor do que todas as riquezas da terra. Que salmo maravilhoso. E o Salmo 74 é um clamor e provavelmente foi escrito na ocasião da destruição de Jerusalém, 586, quando Jerusalém foi destruída na invasão de Nabucodonosor. E aqui o salmista está clamando ao Senhor porque parece que Deus abandonou o seu povo. E é claro que o povo estava ali naquele momento vivendo consequências dos seus pecados. Deus já havia dito que isso aconteceria caso o povo não se arrependesse. Mas o Salmo é um clamor, ele lista o que está acontecendo. Senhor, colocaram fogo no santuário. Senhor, estão quebrando tudo, derrubando tudo e estão profanando o teu templo. Então, Senhor, faça alguma coisa por amor ao seu nome. E ele termina clamando: Senhor, levanta-te, levanta-te e pleiteia a tua própria causa. É o nome do Senhor que estão afrontando aqui. Que essa seja a nossa oração. Senhor, não é por mim, não é para mim, mas é por causa do teu nome. É para que o teu nome, Senhor, seja glorificado quando o Senhor dá essa vitória para o teu povo. Clamar a Deus em momento de guerra é a melhor coisa que podemos fazer. Claro que nós precisamos nos posicionar. Há situações que nós podemos nos posicionar, que nós podemos agir, mas a maior forma de guerrearmos as nossas guerras é de joelhos, é clamando ao nome do Senhor. Salmos 75 e 76. O Salmo 75, Asaf adora o Senhor, reconhecendo a sua soberania. Então, nós percebemos aqui, nesses grandes impérios, muita arrogância. Sempre foi muito claro a arrogância
desses líderes, desses imperadores que se achavam deuses e que oprimia o povo. E aqui o salmista está dizendo: Senhor, a ti nós vamos glorificar. O nome que nós devemos adorar é o nome do Senhor. Não há o nosso socorro e as nossas respostas não estão, verso de número 6, nem no Oriente, nem no Ocidente, mas, verso de número 7, o nosso juiz, o nosso soberano, o nosso supremo é Deus. É Ele que controla todas as coisas, é Ele que abate e é Ele que exalta. Na mão do Senhor, verso de número 8, há um cálice, ou seja, ele é o juiz e ele vai executar o seu juízo. E ele entende aqui que, mediante a essas injustiças dos homens, essas arrogâncias do homem, ele entende que há um tempo determinado para que Deus entre em ação. Deus é longânimo, então o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Eu sei que nós também ficamos indignados quando vemos tantas injustiças e queremos que Deus trate com essas pessoas soberbas, arrogantes, que se acham deuses e que se auto-intitulam como soberanos. Mas soberano é o nosso Deus. No tempo certo, ele vai abater esses grandes impérios, esses grandes imperadores, essas pessoas que se acham deuses. Um dia o Senhor vai se revelar para essas pessoas e elas terão que reconhecer que grande e soberano é somente o nosso Deus. Salmo 76 é um clamor para que Deus trate com os malfeitores. E ao mesmo tempo que o salmista clama, ele também adora ao Senhor, porque é nesse momento de cólera das nações que o poder do Senhor se manifesta. Por exemplo, o poder de Deus se manifestou mediante a cólera, a ira de Faraó. Faraó irado, perseguindo o povo de Deus e o Senhor afogando Faraó e todo o seu exército no Mar Vermelho. Foi uma vitória maravilhosa. Todos os povos ficaram maravilhados com a força e o poder do Deus de Israel. Nabucodonosor também, quando mandou jogar aqueles jovens na fornalha de fogo ardente, a cólera dele, a ira dele redundou em glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque todo mundo viu os meninos lá dentro, mas o fogo não lhes queimava. E todo mundo viu que havia um quarto homem lá dentro. Então, as nossas guerras, elas têm um propósito. Quando a vitória vier, o nome do Senhor será glorificado. Quanto maior é a nossa luta, maior será a nossa vitória. Salmos 77 e 78. O Salmo 77 é um salmo que Asaf abre o seu coração e ele não se envergonha de falar sobre mais uma de suas crises, que ele, durante a noite, ele está com tanta angústia na sua alma e ele perde o sono e ele se recusa a ser consolado, ou seja, está se isolando, não quer ver ninguém. E o salmista diz que quando ele começou a clamar ao Senhor, ele então começou a lembrar dos feitos do Senhor. Versos 11 e 12. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Verso de número 12, meditarei em todas as tuas obras e eu vou falar dos teus feitos. Quando ele começa a lembrar do que Deus havia feito por ele então sente alívio na alma. Lembrar do que Deus fez conosco no passado, os livramentos, os milagres, isso traz para nós uma esperança de que o mesmo Deus que fez no passado, ele fará novamente. Então, esse salmo é maravilhoso porque ele convida a nossa alma a não se esquecer do que o Senhor tem feito por nós.
E no Salmo 78, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai mostrar o contraste entre a fidelidade de Deus e a rebeldia da nação de Israel durante a trajetória ali do deserto. É muito interessante este salmo porque ele começa dizendo o seguinte: olha, nós não podemos esconder dos nossos filhos o que o Senhor tem feito por nós. Aquilo que os nossos pais nos contaram, nós vamos contar para os nossos filhos. Verso de número 4. Nós vamos mostrar para a geração futura tudo o que Deus fez. Verso de número 5. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer os seus filhos. Para quê? Versos 6 e 7. Para que a geração vindoura soubesse, para que os filhos que nascessem se levantassem e contassem também para os seus filhos. Verso 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecesse das obras do Senhor, mas guardassem. Então ele conta aqui que a nação de Israel, por várias vezes, se esqueceu dos feitos do Senhor. Verso de número 11, esqueceram das obras, das maravilhas, o que ele fez dividindo o mar, fazendo o povo passar em terra seca, guiando, verso 14, com uma nuvem, guiando com uma coluna de fogo. E o povo, embora Deus fosse tão fiel, embora Deus mandasse todos os dias a comida, todos os dias o Senhor mandasse a coluna de fogo, a nuvem para guiar aquele povo, mesmo assim, aquele povo ainda afrontava a Deus com suas palavras. Olha, verso de número 19, Asaf está contando, olha, eles chegaram a ponto de questionar: poderá Deus, porventura, preparar uma mesa para nós no deserto? Ou seja, depois de tudo que o Senhor havia feito, eles ainda afrontam o Senhor. Será que ele vai mesmo conseguir preparar uma mesa para nós no deserto? Será que ele vai conseguir mesmo prover pão aqui nesse deserto que só tem areia e vento? Será que ele é capaz de prover comida para nós? Então, o verso de número 22 diz assim, ó, não creram, não confiaram. E Deus, então, os castigou por causa disso, né? A ira do Senhor veio sobre eles. Então, o salmista aqui está nos convidando a, primeiro, passar para os filhos, para que os filhos passem para os seus filhos e a próxima geração seja grata a Deus por toda a história, por todos os feitos do Senhor durante a nossa vida e, segundo, para que nós sejamos gratos e possamos ter força para vencer as próximas guerras e os próximos desafios. Não te esqueça, ó minha alma, já dizia o salmista, de nenhum dos feitos do Senhor. Salmos 79 e 80. O Salmo 79 é de um descendente de Asaf e foi escrito por ocasião da invasão babilônica em Jerusalém. Quando Jerusalém foi tomada, aqui esse descendente de Asaf, ele lamenta e ele registra o que está acontecendo. Ele disse: Deus, reduziram Jerusalém a montões de pedras, derramaram muito sangue e nós nos tornamos como escárnio, como motivo de zombaria. E verso de número 8, ele está dizendo assim: eu sei que o que está acontecendo é por causa dos nossos pecados. Deus havia dito por várias vezes, através dos profetas, que se a nação não se arrependesse, Deus permitiria essa destruição. E agora ele está dizendo: Deus, perdoa, verso de número 9, perdoa os nossos pecados por amor ao seu nome. Por quê? Porque as nações estavam debochando da nação, estava dizendo: onde está o seu Deus? Ele está dizendo assim: Deus, as nações vizinhas conhecem o seu poder, quantas vezes o Senhor se manifestou, e por que que agora o Senhor está nos permitindo isso? Então, ele lembra o Senhor no verso 13, nós somos o seu povo, nós somos as ovelhas do Senhor, e nós vamos de geração a geração, nós vamos entoar louvores ao Senhor. É uma oração de arrependimento.
no momento de tratamento de Deus. O Salmo 80, ele tem um clamor parecido, também um descendente de Asaf, mas aqui por ocasião da derrota do Reino do Norte. Então, quando os israelitas foram deportados para a Síria. Então, aqui ele diz: Senhor, ó pastor de Israel, dá ouvidos. O Senhor nos tirou do Egito, e ele faz aqui uma comparação como se a nação fosse uma vinha, né? Ele diz: trouxesse essa vinha do Egito, plantou, ela prosperou, mas depois o Senhor tirou as cercas e o inimigo veio e invadiu essa vinha, e ele está falando aqui dessa invasão da Síria, e ele diz para o Senhor: Senhor, por 3 vezes ele diz: faze-nos voltar, Senhor, faze-nos voltar, faze-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ele está pedindo aqui a restauração do Senhor. Os 2 salmos mostram um juízo de Deus sobre o reino de Judá e o reino norte, a nação de Israel. Então, Deus, por várias vezes no Antigo Testamento, ele mostra a sua ira, um julgamento por causa dos pecados daquelas nações. E hoje o Senhor ainda continua com a mesma pedagogia. Na verdade, Deus não quer ver o seu povo sofrer. O propósito de Deus é trazer essa nação ao arrependimento. Nós temos vivido dias difíceis em nossa nação, e nós temos consciência que a nação brasileira precisava de um encontro com Deus, precisava de se arrepender dos seus pecados. E nós temos percebido um tratamento de Deus com esta nação. Que nós possamos orar como esse salmista: Senhor, restaura, tenha misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Que haja arrependimento verdadeiro sobre a nossa nação, e que Deus tenha misericórdia de nós.